Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Nós vamos receber uma palavra nessa noite. Tem alguém aqui que veio buscando uma direção, buscando ouvir a voz do Senhor? Glória a Deus. Então estamos juntos nessa, amém? Todo culto é uma oportunidade extraordinária de mergulhar no Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente chega aqui e não consegue avançar. Muitos têm essa dificuldade e fica preso ali no campo da alma. E eu gostaria que você desse uma voz de comando para a tua alma nessa noite. Porque muitas vezes ela é o motivo de te impedir de viver algo extraordinário em Deus. Eu sei que nessa casa nós temos a mania de dizer, e por favor não estou corrigindo nenhum ministro, que nós amamos ofertar. Não que isso seja errado. Mas quando nós colocamos aquilo que nós precisamos cumprir em Deus, como amar, gostar, deixamos no sentimento, os nossos sentimentos no campo da alma governar. Quando a nossa alma estiver ruim, a gente não vai fazer. Então, nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Deus. Nós estamos aqui porque nós dependemos da palavra de Deus. Eu não sei se você já viveu algo ruim lá fora, mas nem sempre eu vim de um berço evangélico, e eu entendo isso. Nós não estamos aqui porque nós apenas amamos, ou gostamos, ou queremos. Nós estamos aqui porque nós temos uma sede e uma fome, um desespero pela presença de Deus, amém? Não sei você, mas durante essa semana eu vi diversas notícias ruins. Cara, a moça caiu lá no negócio, o balão caiu, um monte de pessoa, e eu falo isso com todo o meu amor para a família dessas pessoas que, infelizmente, passaram por isso. Mas o Espírito Santo me ministrou e ele me disse: Stephanie, é terrível como a gente recebe toda a palavra ruim que a gente vê, seja na internet, seja na televisão, seja alguém te contou, isso deixa o seu dia triste. Eu fiquei triste por ver aquelas mensagens. E muitas vezes, aquelas notícias, e muitas vezes, quando a gente chega aqui na igreja e algum ministro vai liberar uma palavra do altar, a gente fala: ah, não, isso não é para mim. Ah, não, isso daí não é para mim. A gente seleciona aquilo que vem do altar, mas recebe o que o mundo está entregando lá fora. Então, mais uma vez, dê um comando para a tua alma. Repita comigo: alma, se aquete em nome de Jesus. Pois eu vou receber o que Deus tem para mim nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Stephanie, esposa do Lucas. Somos pastores auxiliares aqui nessa casa. Eu nasci nessa casa, tenho uma imensa alegria de dizer isso. Não precisei conhecer outra igreja, o Senhor me ganhou aqui. E hoje nós vivemos grandes coisas na presença de Deus. Somos pais da Manu e do Pedro. E hoje estamos aqui para adorar com vocês mais uma vez, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Números 22, no capítulo 1. E diz assim: os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado de Jordão, na altura de Jericó. E os moabitas tiveram grande medo. Repita comigo: tiveram grande medo deste povo, porque eram muito numerosos e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Amém? Coloque a sua Bíblia na sua cadeira. Gostaria que você orasse comigo agora. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, por este culto, por poder estar aqui na tua presença, recebendo mais uma vez da tua palavra. Senhor, nós já demos um comando à nossa alma, para que ela possa e venha se sujeitar ao teu Espírito. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós. Vem, Senhor, e cumpre mais uma vez a tua vontade em nossas vidas. Nós não estamos aqui apenas porque nós gostamos de vir ao culto, mas porque há um desespero, Senhor, no nosso espírito que clama a tua palavra, porque nós não queremos viver o que o mundo vive, porque nós não queremos fazer o que o mundo faz, mas nós queremos que o teu propósito, Deus, seja estabelecido e vivificado em nós.
nós. Então, Espírito Santo, como terra fértil, que assim seja o nosso coração e a nossa vida, e que nós venhamos viver tudo aquilo que o Senhor nos entregar nessa noite, em nome de Jesus. Você que crê, dê um aplauso e pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Tem algum visitante nessa tarde? Nós estamos com esse horário novo. Faz assim para eu te conhecer. Sejam muito bem-vindos. Você que já é da casa, dê um aplauso ao Senhor. Vamos nos alegrar por esses visitantes. Glória a Deus. Nós acabamos de ler Números 22. E um dos cultos, não sei se foi esse ano, ano passado, mas eu estava assentado aí, igual você. E durante algum momento do culto, eu estava em oração e eu conversando ali com Deus, eu falei, Deus, quando eu subir naquele altar, em um culto, enfim, o que será que eu ministraria? Qual palavra, se fosse para eu subir hoje, o Senhor me entregaria? Não sei se você já foi ousado assim, mas naquele dia eu fui. E diversas coisas que eu poderia ministrar neste lugar, eu poderia ministrar o que o Senhor fez na minha vida, que foi poderoso e ainda é. Poderia ministrar sobre o amor de Deus, como Ele me alcançou. Poderia ministrar sobre cura, porque não só fisicamente, mas espiritualmente, o Senhor me curou de uma maneira extraordinária. Poderia ministrar sobre o amor de Deus, porque um dia eu não tinha um pai. E a partir do momento que eu recebia o Senhor Jesus, eu entendi o que era uma paternidade. E aí saí deste culto, fui para minha casa e durante a semana o Espírito Santo me disse, você carrega uma mensagem. E eu falei, uau. E a partir disso o Senhor me entregou essa palavra de número 22. Vocês carregam uma mensagem, amém? Você crê nisso? Você carrega uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem no nosso coração e na nossa vida. Você pode não entender agora, mas o seu testemunho, aquilo que você viveu em um culto ou lá na sua casa já é algo extraordinário para virar a chave na vida de alguém. Nós carregamos uma mensagem. Mas o Senhor falou para mim, mais do que você ministrar sobre alguma coisa ou sobre algum personagem ou pessoa da Bíblia, sobre algum milagre que aconteceu. É a maneira que nós carregamos essa mensagem. Nós vimos aqui em número 22, Israel estava partindo de Moabe e estava partindo dos amorreus, perdão. Eles tinham acabado de guerrear ali com aquele povo e conquistado um território. Estava chegando em Moabe. E naquela época quem governava Moabe era Balaque. E aqui em Números 22 vai falar que ao povo de Israel chegar nesse território, o povo teve medo. O povo ficou angustiado. Só deles chegarem e se aproximarem a Moabe, o Balaque e o povo tremeu. No versículo 4 diz assim, por isso o povo de Moabe disse aos anciões dos medianitas, agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. E ele disse aos seus servos, vem agora, por favor, e amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei a quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Amém? O que acontece é que Balaque teve medo, porque o povo de Israel estava vindo de diversas vitórias, conquistando diversos territórios. E só de o povo de Israel chegar perto, ele temeu. Ele andou angustiado. Eu não sei se você entende, mas Israel não chegou declarando guerra. Israel não precisou chegar e falar, ei, Balaque, nós vamos conquistar esse território. Israel apenas se aproximou daquela região e o povo já temeu. Queridos, eu não sei o quão temerosos vocês entendem, mas Israel era um povo que temia a Deus. E quando eles se aproximaram e chegaram naquela região, aquele povo entendeu que chegou alguém que teme a Deus. Balaque não teve medo apenas porque Israel estava vencendo diversas
diversas guerras, não temeu apenas porque era um povo grande, mas ele temeu porque naquele instante chegou um povo que temia a voz do Senhor. Chegou um povo que temia ao Senhor e que tinha a atenção de Deus. Você consegue entender o quanto isso é precioso? Aquele povo não andava sozinho. Aquele povo andava com Deus. E Balaque teve medo e tramou ali diversas batalhas. Queridos, quando eu li essa palavra, eu pensei, e o Senhor me ministrou enquanto eu montava esse esboço. Como será que é quando nós chegamos em lugares que há afrontas ao nosso Deus? Será que Satanás fica em choque e fala, meu Deus, Satanás fala, meu Deus, ó. Mas será que ele fica em choque e fala, vamos parar com tudo, porque chegou alguém que tem a atenção de Deus? Ou será que ele continua causando um inferno por onde ele está? Eu não sei se você entende, mas nós sairemos daqui essa noite com a mesma unção desse povo. Aonde nós chegarmos, aonde nós plantarmos a ponta dos nossos pés, Satanás vai ter que bater em retirada, porque chegou alguém que tem a atenção de Deus. Eu não sei qual mar tem se levantado na sua vida, qual guerra você tem enfrentado, mas a partir dessa palavra, Satanás vai ter que bater em retirada no poderoso nome de Jesus, porque você e eu, nós somos pessoas que têm a atenção de Deus, porque nós tememos a um Deus vivo, amém? Que mede todos os seus esforços para amaldiçoar esse povo. E eu acho muito engraçado isso, porque ele também tinha um exército. E ao invés dele juntar ali o exército dele, falar, ó, tá chegando um povo aí que é poderoso, que serve a um Deus vivo e a gente vai precisar destruir ele já vai com um olhar espiritual. E ele fala, a gente precisa amaldiçoar eles, porque não é guerreando que a gente vai conseguir, mas nós vamos precisar amaldiçoar. Balaque não mediu esforço para amaldiçoar esse povo. E a primeira coisa que eu queria deixar para vocês é com quem nós estamos nos associando. O que acontece quando nós chegamos em lugares? Será que nós causamos um terror e um temor para os demônios que estão habitando naquele lugar? Ou será que fica tudo igual? Será que quando nós chegamos em lugares que têm afrontas ao nosso Deus, os demônios entram em choque ou ele pensa, não, fica tranquilo. Fica tranquilo porque esse daí só esquenta banco no domingo. Fica tranquilo porque esse daqui falta na célula. Fica tranquilo porque esse não prioriza Deus. Será que nós causamos um terror e um temor nos lugares que tem afronta ao nosso Deus? Ou Satanás e os seus demônios faz, ei, fica tranquilo porque esse nem ora. Esse nem jejua, só quando alguém está vendo. Queridos, Balaque, ele não tinha medo do povo de Israel. Ele tinha medo de quem o povo de Israel estava acompanhado. A quem nós temos associado. A quem tem nos acompanhado por onde a gente passa. Eu quero te dizer que Deus não é um presente. O Espírito Santo não é um presente para você carregar na sua caixinha e falar, ó, hoje eu vou para a igreja, eu vou levar Deus. Mas amanhã eu vou para uma festa e Deus vai ficar na minha casa. Queridos, nós precisamos andar com Deus todos os dias. O Senhor é onipresente, onipotente, enfim, mas Ele não faz nada que nós não quisermos. Ele não vai fazer nada se a gente não deixar. Então, nós não precisamos proclamar guerra onde nós chegarmos, amém? Mas Satanás precisa entender que chegou um povo abençoado, que chegou um povo que tem a atenção de Deus. Eu acho extraordinário o evangelho a qualquer momento, porque quando esse povo maluco pisa naquela estação do metrô, Satanás entende, chegou um povo que tem a atenção de Deus, e Satanás e seus demônios precisam bater em retirada, porque tem vidas aceitando Jesus, tem cura, tem salvação. Nós precisamos carregar isso conosco, mas com quem nós temos nos associado? As pessoas que estão ao nosso redor, queridos, têm o poder de mudar a nossa linguagem. Quem tem sentado na tua mesa? Quem tem entrado na tua casa? Com quem você tem entregado a tua aliança? Porque você pode muito vir ao culto, você pode sim ter uma vida de entrega e oração a Deus. Mas aqueles que têm aliança contigo têm o poder de moldar o teu caráter. Se você passa mais tempo com alguém que faz fofoca do que com o Espírito Santo de Deus, você é um fofoqueiro. Se você passa mais tempo com um murmurador do que com alguém que carrega o reino dos céus, você vai murmurar.
Se você passa mais tempo com alguém que reclama do que com alguém que fala da Bíblia, você é uma pessoa reclamona também. Nós precisamos entender a quem nós temos nos aliançado nesse tempo. Eu estava discipulando uma discípula uma vez e eu falei para ela, presta bem atenção nas conversas. Isso é bem simples, vou ensinar para você. Se você conversa muito com alguém e essa pessoa, nas conversas, nunca falou de Jesus, sai fora. Se você está conversando ali com a pessoa, seja no WhatsApp, no Instagram, pessoalmente, e Jesus não é assunto principal de nenhum assunto que vocês estão conversando, mete o pé dali. Porque essa pessoa não tem nada a agregar na sua vida. E se ela não está somando alguma coisa na sua vida, talvez ela está te conduzindo a ser igual a ela. Quando nós carregamos a presença de Deus, muitas escamas caem dos nossos olhos. Nós começamos a ver as coisas com pureza. Nós começamos a ter a empatia, amor ao próximo. O amor toma o nosso coração. A gente quer ganhar todo mundo, ajudar todo mundo, ofertar na vida de todo mundo. Mas quando a gente anda com um murmurador que só reclama, hoje o tempo não está bom, isso não está legal. Nossa, essa água podia estar mais gelada. Nossa, esse culto não está divertido. Não sei, a unção não veio hoje. As escamas dos nossos olhos voltam. E Satanás conduz o nosso olhar à murmuração. Então, em primeiro tópico, para que você seja um povo temente a Deus, para que você entenda que você tem o favor e a atenção de Deus, você precisa tirar essas pessoas da tua mesa. Eu não estou falando que você não deve amar a todos, amém? A pregar a todos, mas eu estou falando de aliança. Quem tem uma aliança com você, examine a tua vida, deixa o Espírito Santo te ministrar. Nós precisamos estar associados apenas a Deus e aqueles que carregam o reino de Deus, amém? Dando continuidade na palavra, Balaão consulta a Deus para saber a resposta dessa oferta. Então, nós vamos ler em Números 22, 9. Então, só te explicando um pouquinho. O povo de Israel chegou, Balaque temeu, o povo temeu. Então, eles falaram, a gente precisa de alguém que amaldiçoe este povo. Não vamos ganhar com as nossas forças, com as nossas armas. Nós precisamos de alguém que consiga ali alguma coisa maior. Então, ele vai até Balaão. Balaão é um adivinho naquele tempo. E ele fala para Balaão que peço, por favor, que amaldiçoe este povo, porque se você abençoar, o que você abençoa é abençoado, e o que você amaldiçoa será amaldiçoado. Então, ele faz esse pedido a Balaão. E no versículo 7 vai dizer... Eu falei 9, né? Sobe um pouquinho para o 7, por favor. Então os anciões dos medianitas e os anciões dos midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos, porque não é de graça, amém? Ele chegou oferecendo coisa boa. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. E Balaão lhe disse, fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta do Senhor. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio e perguntou a Balaão, Balaão, quem são esses homens que estão com você? Durante muito tempo, no início da minha conversão, eu já tinha lido e ouvido falar da história de Balaão, mas, para mim, eu não tinha um real entendimento como eu tive há uns meses atrás, quando o Senhor me entregou essa palavra. E muitas vezes, quando a gente caminha nos mesmos erros e nos mesmos pecados, a gente acaba realmente não entendendo e não recebendo a verdadeira revelação. Mas eu quero que você entenda que essa pergunta que Deus faz para Balaão, ela é extremamente pontual. Deus pergunta, Balaão, quem são esses homens que estão com você? Ele não perguntou para Balaão quem é esses homens que estão lá fora, quem é esses homens que estão ao seu redor, quem é esses homens que vieram falar com você. Ele pergunta, Balaão, quem são esses homens que estão com você? Porque Balaão já havia se associado a eles. Balaão já havia entregue o teu coração, acredito eu, ao ver os encantamentos, o dinheiro e a glória que aqueles homens tinham prometido a Balaão. Nós entendemos que nós, sim, devemos amar e viver o ídolo do Senhor a todos, mas precisamos tomar cuidado com quem está conosco. Mais uma vez, nós não podemos deixar
que deturpem a nossa mensagem. Como eu disse no início dessa palavra, você carrega uma mensagem. Mas, infelizmente, as pessoas que estão ao nosso redor, que nós deixamos se assentar à nossa mesa, que nós entregamos o nosso dedo para colocar uma aliança, muitas vezes deturpam a mensagem que a gente carrega. Pode ser por fama, pode ser por glória, pode ser por fofoca, pode ser por murmuração, mas nós não podemos deixar que a mensagem que há na nossa vida seja deturpada, amém? Então, Balaão faz essa pergunta e Balaão vai e responde. No versículo 10 diz: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou esse nome para que me dissessem: eis que o povo saiu do Egito, cobre toda a face da terra. Venha agora e amaldiçoe esse povo. Aqui são os senhores e os anciões que Balaque mandou, falando a Balaão. E no versículo 12, Deus responde: então disse a Balaão: não vá com eles. Repita comigo: não vá com eles. E eu quero que você entenda mais uma coisa. Deus fala assim: não vá com eles e nem amaldiçoe o povo, porque é abençoado. O poder da bênção, ele está nas mãos de Deus. Amém? Nós podemos profetizar, nós podemos proclamar palavras, mas o poder da bênção está nas mãos de Deus. Então o Senhor fala: Balaão, não vá com eles e nem amaldiçoe, porque o meu povo é abençoado. Queridos, nós precisamos valorizar os profetas que Deus coloca na nossa vida. Porque os adivinhos que nós levantamos lá na frente irão nos amaldiçoar. Nós nos deparamos com diversos homens de Deus e por não ter status, não ter verificado, não ter fama, não ter dinheiro, nós colocamos eles lá embaixo. Mas os adivinhos que nós levantamos hoje vão nos amaldiçoar lá na frente, porque não são homens que têm o coração de Deus, não são homens que têm o caráter de Jesus, não são homens que buscam ao Senhor. Quando oferecidos a Ele algo maior que a sua vida, eles vão te amaldiçoar, eles vão te trocar. Então, por favor, sai do YouTube. Eu sei que você já ouviu isso diversas vezes. Para de ficar buscando palavras lá fora. Esse altar é frutífero, esse altar é extraordinário. O Senhor libera decretos poderosos para a minha e para a sua vida. Então para de levantar adivinhos, porque você quer saber o que vai acontecer na sua vida, porque você quer saber do teu futuro. A Bíblia diz que o nosso futuro pertence a Deus. Viva o hoje, viva a palavra que Deus tem para você hoje. E por favor, faz um favor para mim e para você, para a sua família. Para de levantar adivinhos e valorizem os profetas que Deus coloca na sua frente. Valoriza o teu líder de célula que não dorme de madrugada orando pela tua vida, que busca a palavra de Deus para te discipular, para te trazer uma direção. E para de ouvir as vozes do mundo, porque eles não têm nada para acrescentar na sua vida. Em nome de Jesus. E se tiver, pode ser algo raso. E mais para frente, na primeira oportunidade, te amaldiçoarão. Então, por favor, tome cuidado. Nós estamos cheios de mensageiros mimados, infelizmente, que trocam a verdade que a Bíblia garante por um valor, que trocam a verdade. É duro pregar o Evangelho. O Evangelho não é algo que amacia a nossa carne, pelo contrário, ele bate, ele mata o teu orgulho, ele mata o teu pecado, ele mata a tua carne. Mas muitas vezes, por nós termos um coração corrompido, nós queremos ouvir aquilo que nos faz bem. Para de buscar a revelação, pare de buscar adivinhações. Ouça os teus profetas, ouça aquilo que vai edificar a tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos, infelizmente, cheios, como eu disse, de mensageiros mimados. Mensageiros que precisam de algo em troca para pregar essa palavra. Em Números 22:13, lendo um pouco adiante. Isso. Vai falar assim: na manhã seguinte se levantou Balaão e disse aos chefes: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então, nós lemos em número 12, Deus disse o que para Balaão? Você está aí? O que Deus disse para Balaão? Não vá. Não vá com eles. E nem amaldiçoe esse povo. Lembre que Balaão já estava aliançado. Eles já estavam
no coração de Balaão. E no Números 13, Balaão vai aos chefes que tinham feito essa proposta para eles e respondem, voltem para a terra de vocês, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Eu vou fazer agora uma propaganda para o IAP Academy. Gente, curso de interpretação bíblica, por favor, façam. Infelizmente, nós somos roubados, muitas vezes, de detalhes ricos que tem na palavra de Deus. E isso muda de maneira extraordinária a palavra. Então, baixe o aplicativo, por favor, se inscreva no curso. Aqui Deus está falando assim, voltem para... Balaão, diz para os chefes, voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Quando eu li isso e o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu lembrei do meu filho, tadinho, criança, e eu imaginei ele pedindo para, não sei, deixa eu pensar, ir dormir na casa de um amigo. E eu falando, não vá, você não vai. E ele voltando para os amigos dele falando, minha mãe não me deixa ir. Assim é o coração de Balaão. A ordem de Deus é um destino profético para a nossa vida. Se Deus falou para você, não vai, não faz, fica, ou enfim, não lide como se Deus estivesse te punindo de algo. A resposta de um profeta de Deus e não um adivinho seria, ei Balaque, ou o chefe vão dizer a Balaque, eu não irei, porque não é isso que Deus tem para mim. Mas a resposta de um mensageiro mimado é, o Senhor não me deixa ir. Você entende que ele queria? Você entende que isso já estava no coração dele. As ofertas que estavam oferecendo para ele já estava queimando e ele estava de olho na corrupção que aqueles homens queriam. Por favor, Balaão, amaldiçoe o povo de Israel. E aquilo já estava queimando no coração dele. Quando ele recebeu um não de Deus, ele fez birra. O Senhor não me deixa ir. A ordem de Deus, queridos, é o nosso destino profético. Nós não podemos confundir as coisas. A ordem precisa ser uma bênção na minha e na sua vida e não tratada como regra. Quando nós tratamos as ordens de Deus como regra, nós achamos que Deus está nos punindo, nós achamos que a gente não pode viver, mas o nosso irmão vive coisa melhor. Quando nós não entendemos o poder que o não e a ordem de Deus têm para as nossas vidas, nós levamos isso como regras e não como bênçãos. O não de Deus, para mim e para a sua vida, é uma bênção. O Senhor está nos guardando de alguma coisa, o Senhor está nos livrando de outra coisa. E se nós fizermos como Balaão e fazermos birra, nós não vamos entender que o não de Deus nos coloca na rota do nosso destino profético. Já pensou se você vivesse tudo que você queria? Dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, enfim. Algo com certeza terrível aconteceria ao seu redor. Muitas coisas a gente não consegue ver. Eu sou mãe de 2 crianças que me pedem 1000 coisas e eu falo não. E nunca é para o mal deles. Nunca é para que eles percam algo. Nunca é para que eles saiam machucados. Nunca é para que eles saiam caluniados. Mas é para conservar a pureza deles. É para conservar a vida deles. É para conservar algo de extraordinário que eu sei que eles vão viver. Muitas vezes as coisas que o Senhor entrega para nós é pedagógico, é para nos ensinar, mas nós estamos como filhos mimados. Deus não me deixa ir, Deus não me deixa viver isso, mas você não quer renunciar nem 1% que precisa para que você viva a bênção que Deus tem para você. A gente entrou nesse conceito agora de maternidade e eu tenho um apelo para fazer aos pais. Por favor, cuidem dos seus filhos. E eu falo isso com o maior aperto que há no meu coração. O Senhor confiou a você, pensa comigo, por favor. E você que não tem filho, já recebe essa palavra no teu interior, porque há uma geração profética sendo levantada, há um avivamento vindo. Jesus está voltando e os nossos filhos vão ser instrumento para isso. Por favor, pais, cuidem dos teus filhos. Para de deixar dormir na casa da avó, do pai, do irmão, do tio, do amigo. Eles são puros. E uma decisão errada tua hoje arruína o futuro deles lá na frente. Deus confiou a você uma criança. Deus confiou a você um menino, uma menina, seja lá o que for. Por favor, quando você chegar na tua casa, sai do celular e vai discipular o teu filho.
Muitas vezes nós damos mais valor para discipular aquele que a gente consegue postar uma foto no Instagram à noite. E aí a gente vai olhar e a igreja vai falar, nossa, que importante, esse líder está discipulando. E os nossos filhos estão largados dentro das nossas casas. E os nossos filhos estão largados, sendo discipulados por uma televisão, sendo discipulado por um youtuber que é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Arranca o celular do teu filho. Por favor, vai brincar de amarelinha. Vai jogar futebol. Vai fazer um jogo da velha. Ah, eu não sei brincar, então abre a Bíblia e conta para ele aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Querido, se os nossos filhos não ouvir de Deus na nossa casa, eu não estou falando mal e não estou criticando, mas o que ele ouve aqui atrás não vai sustentar uma vida eterna. Mais uma vez, eu abençoo e sou muito grata por todas as tias do Ministério Infantil. Mas a comida sólida, o exemplo verdadeiro, os nossos filhos recebem dentro da nossa casa. Se dentro da sua casa tem pessoas que são aliançadas e não condizem com a palavra de Deus, é isso que você vai viver. Eu sou, graças a Deus, sou professora de Fundamental 2, mas estou dentro de um colégio, estou com Fundamental 1, com educação infantil, tenho contato com muitas crianças e a maior reclamação dos pais é assim, nossa, meu filho não para de fazer isso, meu filho não para de falar palavrão, ai, meu filho só chora, meu filho só bate no amigo, e aí você vai olhar para o pai. Porque com os olhos espirituais, com aquilo que o Senhor tem nos entregado, eu não vou olhar para uma criança de 5 anos, eu vou olhar para o pai. Eu vou olhar para quem está criando ela. E isso diz muito sobre a minha e a sua vida. Se as pessoas que você tem se aliançado, se você não tem aliança com Deus, os teus filhos também não vão ter. Se você não tem os traços e a aparência de Jesus, não cobre isso, por favor, de uma criança de 5 anos. Ai, o meu filho é terrível. Olha para a tua vida. Olha para a tua mesa, olha para dentro da tua casa. E esse não é nem um pouco do contexto da mensagem, mas há um apelo muito grande. Ontem nós estávamos em uma festa e aquilo me deixou muito triste. Os pais sentados, conversando, e as menininhas no TikTok, dançando músicas que deturpam totalmente aquilo que elas são e aquilo que Deus tem para elas. Nós vivemos em um Brasil extremamente sexualizado. E muitas vezes nós aceitamos isso dentro da nossa casa. Não de maneira verdadeira ou de maneira concreta, mas ingênua mesmo. A gente deixa passar muitas coisas. Mas nós estamos recebendo uma palavra do nosso apóstolo que nós alcançaremos os 7 montes. E para isso a minha e a tua casa precisa ser transformada. E para isso a cosmovisão cristã precisa estar na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Voltando para Balaão, ele fala para os chefes, eu não vou porque o Senhor não me deixa ir. Queridos, nós precisamos entender que não é por obrigação. Deus não obriga ninguém a fazer nada. É por revelação. A segunda coisa que eu quero deixar no teu coração, caminhe no espaço da revelação. As coisas que Deus tem para mim e para a sua vida não é por obrigação, e sim por revelação. Se nós estamos como filhos mimados, é porque nós não recebemos a revelação daquele não. Nós não recebemos a revelação daquela direção que Deus tem para nós. Nós precisamos caminhar no andar da revelação, entendendo de forma clara aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Abra comigo, por favor, em Números 22, 20. Perdão, 22, 18. Então, Balaão responde, como eu pulei alguns, Balaão fala que não vai, e aí Balaque já tinha sentido nele um cheiro de corrupção. Então Balaque faz o quê? Então vocês vão levar mais coisas e oferecer mais coisas, porque eu estou sentindo que ele vai aceitar. E aí no verso 18, Balaão responde aos oficiais, ainda que Balaque me desse uma casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir ao mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Olha que linda essa resposta. Balaão fala, ainda que eu precisasse de tudo isso, ainda que você me desse tudo, eu não poderia transgredir ao meu Senhor. Mais um pouco abaixo, no versículo 19, ele fala, mas agora peço que fiquem aqui também essa noite, porque
eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Vamos ver se você lembra o que Deus já tinha dito a Balaão? Não vá. E aí Balaque traz mais ofertas, mais recompensas, mais ouro, mais prata e oferece a ele. E Balaão dá uma resposta linda. Ainda que Balaque me desse uma casa cheia, ainda que Balaque me oferecesse todas essas coisas, eu não poderia transgredir contra o meu Deus. E aí no versículo 29 ele fala, mas calma aí, que eu vou consultar a Deus para ver se ele mudou de ideia. Querido, Deus não vai mudar de ideia por conta do seu coração corrupto. Deus não vai mudar de ideia por conta da sua falta de revelação. Não adianta a gente tentar enganar a Deus, porque você só está enganando a si mesmo. Se Deus já falou para você, não faz isso, não vá para aquele lugar. Não adianta no final do dia você falar, mas deixa eu ver se Deus mudou de ideia. Ó, eu não estou gostando muito dessas ofertas, Balaque, que você está me entregando. Isso para mim não importa. Mas calma aí, fica aqui. Não vai embora não. Deixa o ouro, deixa a prata, senta aqui, espera um pouquinho, que eu vou orar para ver se Deus mudou de ideia. Queridos, Deus não muda de ideia porque o nosso coração é corrupto. Deus não muda de ideia muitas vezes nem se a gente tiver realmente com o coração entregue a Deus. Um decreto de Deus é o suficiente. A instrução que Deus dá para mim e você é o suficiente. Noé é um exemplo disso. Ele estava num tempo totalmente diferente do nosso. Não tinha tecnologia, não tinha nada. Mas Deus trouxe uma palavra para ele. Noé, construa uma arca para que você salve a tua família. E ele não precisou consultar a Deus de novo. Noé não comprou um prego e fez, tá, mas deixa eu ver. Deus, é isso mesmo? Tem certeza? Aí ele foi lá e comprou 1 metro de madeira e depois fez, Deus, você tem certeza que é uma arca mesmo? Não. O mandamento que Noé recebeu foi o suficiente para ele salvar a tua casa. Foi o suficiente para ele obedecer a Deus. A contraproposta de Balaque revela um coração corrupto que Balaão tinha. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos mensageiros que têm corações corrompidos, e bolsos largos. Eu acho muito fácil a gente chegar aqui em cima ou até aí embaixo e bater nos pregadores, nos que estão em alta, nos pregadores famosos, enfim. Muito mais difícil é a gente olhar para nós mesmos e falar, como está o meu coração e como está o meu bolso. Muitas vezes a gente vem ofertar e entregar o nosso dízimo, já assim, ó, Deus, está aqui os 10% que o Senhor me deu, mas o que você vai me entregar agora? Esse sentimento e esse pensamento são pessoas que já têm o coração corrompido e os bolsos largos. São mensageiros que trocam fácil aquilo que o Senhor tem entregue a eles. Ei, eu quero tirar uma mentira de Satanás na minha e na sua vida. Deus não te deve nada. Deus não te deve um carro. Deus não te deve uma casa. Deus não te deve nem um salário maior. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas aquilo que Ele te devia, Ele já te entregou, que foi Jesus naquela cruz. Um sacrifício extraordinário. Como está o meu e o teu coração? Se ele estiver maior que o nosso bolso, ok, agora se o seu coração está corrompido, isso é um sinal que o teu bolso está largo e é mamão que tem governado a tua casa. Eu ouvi uma pergunta uma vez, numa roda de conversa, a gente conversando, e a pessoa falou, cara, será que se chegasse uma oferta, será que eu trocaria aquilo que Deus, a verdade, para pregar aquilo que as pessoas queriam? Eu te pergunto isso nessa noite. Você venderia a sua mensagem? Você venderia aquilo que o Senhor colocou no teu coração para que você falasse e pregasse lá fora? Será que você venderia? Pode responder, fica à vontade. Não. Mas já te fizeram essa proposta? Então cuidado para que você não caia. É muito fácil falar que a gente não se vende. É muito fácil falar que a gente não se corrompe quando ninguém está interessado no que a gente carrega. É muito fácil falar, nossa, fulano se vendeu por 10 mil reais, quando ninguém te entregou 11. É muito fácil a gente apontar o nosso dedo para o próximo quando ninguém está nem aí para você. Mas será que quando Deus cumprir tudo aquilo que Ele tem para cumprir na sua vida, te colocar numa plataforma extraordinária, será que você não venderia a tua mensagem? A Bíblia diz, aqueles que estão em pé,
Cuidado para que não caiam. A instrução para Balaque foi clara, mas ele não caminhava no espaço da revelação. Ele tinha um coração corrompido e um bolso largo. Isso não pode acontecer na minha e na tua vida. Se nós carregamos uma mensagem, e nós carregamos, ela precisa estar totalmente voltada a Cristo. Amém? Em Números 22, 20, diz assim: de noite o Senhor veio a Balaão e disse, como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão insistiu diversas vezes: Deus, tem certeza? Tem certeza que eu não posso ir? Deixa eu ir, por favor. E aí Deus vai para ele e fala: tá bom, levanta-se e vá. Mas repita comigo: mas faça apenas o que eu lhe disser. Isso no versículo 20. Quando você pula para o 22, ele vai falar que acendeu a ira de Deus, porque Balaão foi. E aí você fala: ué, Deus, mas você não mudava de ideia? Por que você deixou ir e agora o Senhor está bravo? Queridos, Deus tem perdido tempo. E eu falo isso bem erroneamente, assim, para que você entenda. Deus tem perdido tempo com muitas pessoas. Infelizmente, nós ocupamos esse lugar, nós servimos em ministério, mas nós não estamos sujeitos à vontade do Senhor. E aí a gente fica: Deus, eu quero viver isso. Quando acaba a unção, quando acaba o mover, você vai e faz a tua vontade. Você vai e vive outra coisa. Acendeu a ira de Deus sobre Balaão, porque Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que não ia adiantar quantos nãos ele falasse, que Balaão iria fazer o contrário, porque o coração dele estava corrompido. E aí a gente chega num ponto muito famoso da história de Balaão, que é quando uma jumenta fala. Já ouviu falar da história de Balaão? Se você não conhecia Balaão, agora você vai lembrar. A jumenta dele falou. Já ouviram que uma jumenta falou? É poderoso. Mas a gente até ouve, né? Se uma jumenta falou, você vai pregar também. Para uns é até um encorajamento, né? Não sei para você, mas tem uns pregadores que soltam essa. Se a jumenta de Balaão falou, você tá fichinha. Brincadeira, mas você carrega uma mensagem poderosa, amém? Então, Balaão vai, o anjo do Senhor é posto diante dele como adversário, mas Balaão não vê. Um coração corrompido cega os nossos olhos. Se a gente não caminha, mais uma vez, no espaço da revelação, nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós. Então, Balaão, cheio de orgulho, cheio da sua justiça própria, depois que o anjo é posto à frente dele e a jumenta para, ele começa a espancar ela, porque ele não enxergava o que estava acontecendo diante dele. E a gente consegue ver em alguns versículos, nem precisa abrir, mas só para que você entenda melhor, no 23 vai falar que a jumenta viu, e por isso ela se desviou do caminho, indo para outro campo, e Balaão continuou a espancá-la. Até que no versículo 25 vai falar: quando a jumenta viu o anjo do Senhor, ela encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Até a jumenta entendeu que ele estava fazendo aquilo que não era da vontade do Senhor. Até que ela se encostou no muro e pisou no pé dele. Mais uma vez, isso passaria despercebido, mas nós precisamos entender que quando a jumenta pisa no pé de Balaão, ela está querendo falar para ele: muda de rota. Recalcula por onde você tem andado. Recalcula os caminhos que você tem passado. Ela se põe ao muro, impedindo que ele anda, pisa no pé dele como se ela estivesse avisando: ei, esse caminho não é para a tua vida, esse caminho vai te levar para a destruição, esse caminho vai te levar à ruína, por favor, Balaão. Com um pisão no pé, ela diz: muda a tua rota. Qual é a rota que você chegou aqui nessa noite? Será que você tem caminhado para os propósitos de Deus de uma maneira correta? Ou a jumenta está igual falando com Balaão: por favor, recalcula a tua rota. Balaão parte, mesmo assim, com o anjo adversário, ele não vê aquilo que está acontecendo. E isso nos mostra como será que estão os altares da nossa vida. Balaão não tinha relacionamento com Deus, como eu disse, ele era um adivinho, ele não era um profeta. Irmãos, qual tem sido a minha e a sua cegueira? Qual área da minha e da tua vida nós não estamos vendo aquilo que é para a gente fazer? Nós não estamos entendendo o não de Deus. Se nós queremos ser mensageiros de Deus, nós precisamos de relacionamento com Ele. Como será que estão os altares da minha e a tua vida? Quem será que tem ocupado o lugar do nosso coração? Balaão parte
E ele tenta amaldiçoar o povo por 4 vezes e fracassa. Isso é terrível porque diversas coisas acontecem e, como eu disse, o poder da bênção ele está nas mãos de Deus. Então, mesmo que Balaão tenta amaldiçoar, o Senhor abençoa. Balaão tenta amaldiçoar o povo de Israel e o Senhor abençoa. E o que é engraçado é que Balaão conhecia todos os paranauê ali daquele negócio. Ele fala para Balaque, faz um altar assim, 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 traz um bezerro, traz uma ovelha, a gente vai ofertar isso, isso e isso, ainda tentando fazer Deus mudar de ideia. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente serve em ministério, a gente sabe como o culto funciona, mas os nossos altares estão vazios. Aquilo que a gente entrega para Deus parece ter valor. Balaão entregou bezerros, Balaão entregou ovelhas, carneiros, enfim. Mesmo que aquele altar parecia estar cheio, ainda estava vazio. Como estão os altares da minha e da tua vida? Nós precisamos ter sim um altar cheio de ofertas, mas qual é a intenção do nosso coração ao entregar alguma coisa para Deus? Será que nós estamos querendo algo em troca ou nós estamos fazendo no campo da revelação para cumprir aquilo que o Senhor nos disse? Balaão fracassa ao amaldiçoar o povo de Israel, mas eles recebem outra estratégia. Já que a gente não consegue amaldiçoar o povo, nós vamos corromper. Abre, por favor, em Números 25:1. Números 25:1 diz assim: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram os povos aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses e mulheres. Aquilo que não consegue nos comprar vai tentar nos corromper. Se a gente não caminha no ambiente da revelação, se a gente não tem uma intimidade com Deus, aquilo que não conseguiu te comprar, seja por uma oferta, vai tentar te corromper. O povo de Israel não foi amaldiçoado porque Deus não deixou, mas eles foram corrompidos por desejos carnais, por prostituição, por se assentar na mesa e comer aquilo que aquele povo estava oferecendo. Nós carregamos uma mensagem e esse é o tema central dessa palavra. Queridos, a gente precisa entender que a mensagem que a gente carrega, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, ela precisa ser santificada todos os dias. Porque aquilo que as pessoas oferecem, não nos compram, elas vão tentar nos corromper. Se a gente não viver uma vida de renúncia, de arrependimento, de intimidade com Deus, se todos os dias a gente não olhar para a cruz e reconhecer que sem Ele nós não estaríamos aqui, Satanás vai tentar nos corromper. Nós precisamos ter esse entendimento e caminhar totalmente nesse campo da revelação. Pastora, como que eu faço isso? Em oração e intimidade com Deus. Há uma presença extraordinária neste lugar e você precisa entender que essa mesma presença está por onde você passar. Mas se os seus interesses não estiverem voltados para a cruz de Cristo, se o seu orgulho não for amassado todos os dias pela palavra de Deus, você será corrompido e a mensagem que você carrega será distorcida para os padrões mundanos. Como eu disse, eu atuo numa escola todos os dias. E hoje em dia, graças a Deus, nós temos um ensino cristão, nós temos a apostila Mackenzie, nós temos outras apostilas que pregam sobre a Bíblia, desde história a matemática. Mas e quando nós estudávamos? Quantas filosofias mundanas você não carrega dentro de você, que ainda não foram renunciadas? Quantas mentiras de Satanás nós não carregamos no nosso coração, na nossa mente, no campo da filosofia, que a gente ainda espalha lá fora e ainda traz base bíblica para isso. Eu sei que a gente passa pelo encontro com Deus, conhece a Jesus, nós temos um manual, mas nada é claro, você precisa buscar, você precisa estudar. Se você entregou a sua vida para Jesus e todos os dias você não tem uma renúncia, você está fazendo errado e sinto te dizer, você vai ser corrompido.
O teu coração precisa estar guardado a Jesus. As filosofias mundanas lá fora, que eles falam que é normal, que eles falam que não pega nada, que eles falam que não dá nada, precisa estar morta na minha e na sua vida. Se nós queremos carregar uma mensagem santificada, se nós queremos carregar uma mensagem que traz um plano da salvação, o nosso coração precisa apontar para Cristo. A nossa mensagem precisa apontar para Cristo. Amém? Em 1 Pedro 2:9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Poderia ser melhor, vamos lá. Vocês também são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, preste atenção por favor, a fim de proclamar as virtudes do que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tem alguém aqui que o Senhor já livrou das trevas e está caminhando para a maravilhosa luz? É essa mensagem que você vai carregar. Não é com um coração corrompido e um bolso largo, mas é uma caminhada diante de uma intimidade com Deus, andando no campo da revelação. A mensagem do Evangelho, irmãos, não pode ser carregada de qualquer jeito. O nosso coração não pode estar corrompido. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. E isso não é brincadeira, isso não é jargão. Você precisa queimar pelo Senhor todos os dias. Você precisa desejar viver Ele todos os dias. Senão o mundo lá fora vai te corromper. Eu sinto te dizer, você pode ser um irmão que esquenta banco, alguém que está parado, mas o mundo lá fora não para. A maldade lá fora não para. As pessoas continuam produzindo coisas terríveis para levar pessoas para o inferno. Querido, Satanás não para. Nós podemos ser uns crentes preguiçosos, mas Satanás não para. Nós não podemos parar também. Nós precisamos ansiar por isso. Não podemos levar essa mensagem de qualquer jeito. Nós não podemos pregar a Jesus de qualquer jeito. É necessário renúncia, é necessário devoção, é necessário revelação, é necessário intimidade com Deus. Não posso ser uma pessoa mimada, que quando eu ouço um não, eu falo, Deus não deixou. Não, eu preciso entender que se Deus não deixou, não é para mim agora. Porque Ele está me afiando para me enviar mais para frente, para pregar o extraordinário, para viver coisas grandes. Infelizmente, a própria igreja de Cristo tem adiado o avivamento. E isso é uma das minhas orações diárias. Muitas vezes nós estamos no nosso quarto ou aqui na igreja e nós estamos clamando, Deus, manda um avivamento, que o avivamento comece no Brasil, que o avivamento comece na IAP. Nós estamos desejando isso, mas aí a gente chega em uma rodinha de escarnecedores e fala mal da pessoa que senta do nosso lado no culto. Faça um favor para o Brasil, faça um favor para aqueles que estão clamando por Jesus. Pare de adiar o avivamento. Decida hoje se você quer viver a mensagem que Deus tem para a sua vida ou se você quer viver os padrões do mundo, porque os dois não dá. Por favor, pare de adiar aquilo que homens têm ajoelhado e orado, aquilo que mulheres têm chorado e orado. Não adianta você orar falando, Deus, por favor, que comece em mim e chegar na igreja e falar mal da pessoa que está do teu lado. E chegar na igreja e falar, não, essa palavra não é para mim, é para o meu irmão que está do meu lado. Queridos, nós precisamos entender que nós não podemos andar como mensageiros mimados. O nosso coração precisa estar totalmente dobrado ao Senhor. Em 1 Reis vai dizer que ainda há aqueles que não se dobraram. E eu creio verdadeiramente nisso. Eu creio que tem pessoas que estão no culto hoje, assim como eu, que está com o coração queimando e falando, Deus, que comece por mim, que a correção venha para mim. Eu preciso melhorar. Eu preciso que a minha mensagem seja alinhada na tua palavra. Eu preciso que essa mensagem que está queimando no meu coração aponte para Cristo. Eu creio que há pessoas aqui neste lugar que está renunciando padrões do mundo dia após dia, porque ainda aqueles que não se dobraram, que carregam uma mensagem de salvação, que carregam uma mensagem de cura. Nós não podemos deixar Satanás nos corromper. Nós precisamos andar no campo de intimidade com Deus.
Queridos, não tem nada melhor do que adorar o Senhor. Eu já andei cativa por muito tempo. E graças a Deus, o Senhor apagou tanto o meu passado que eu não consigo mais me lembrar ou me reconhecer de outra forma. Eu carrego uma identidade de Cristo. Essa é a verdadeira Stephanie. Não por pastora, não por evangelista, mas por filha de Deus. Quando nós temos uma identidade firmada em Cristo, nós não falamos duas linguagens. A nossa mensagem sempre vai apontar para a salvação. A nossa mensagem sempre vai revelar o reino dos céus. A nossa mensagem vai apontar para a cura, para a restauração e para a libertação. Eu creio que Deus tem levantado mensageiros que não vão corromper a mensagem. Eu creio que Deus tem levantado pessoas aqui essa noite que não vão corromper aquilo que está escrito. Você não vai pregar uma mensagem para te abençoar. Você não vai pregar uma mensagem para levantar o teu ego ou para mostrar para as pessoas que você sabe da Bíblia. Você vai pregar essa mensagem porque tem pessoas que precisam de Jesus. Você vai pregar essa mensagem porque tem pessoas que precisam de cura. Tem pessoas que clamam em São Paulo, na Vila Matilde, nos Ribeirinhos, que clamam por Jesus. Ei, igreja, nós não vamos mais corromper a mensagem de Cristo. O Evangelho não tem duas linguagens, dois formatos, dois tipos. Ele é um só. Ele é uma verdade que esquadrinha o meu e o teu coração. Ele é uma verdade que mata o meu e o seu orgulho próprio. Ele nos ensina a não revidar, mas dar outra face. Nós não vamos mais manchar ou mudar a mensagem que nós carregamos. Amém? Deus tem levantado essa geração. Nosso coração não pode ser maior que o nosso bolso. Tem que ser, maior que o nosso bolso. Mamão não pode governar a minha e a tua casa. Nós precisamos entender que o não de Deus, ele não vem para me punir, mas ele vem para me abençoar. Ele vem para definir e me informar qual é o meu destino profético. E é isso que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Amém? Por favor, se coloque de pé. Qual mensagem nós temos carregado? Será que nós temos deixado Satanás corromper aquilo que o Senhor colocou no nosso coração? Será que assim como Balaão, nós estamos tentando fazer Deus mudar de ideia por um não que Ele já nos deu? Em Salmos 24:4, diz assim: o que é limpo de mãos e coração puro, que não entrega sua alma à falsidade, não faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá o Senhor e a bênção da justiça de Deus e da salvação. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Quando nós carregamos uma mensagem que aponta a Cristo, as nossas mãos são limpas e o nosso coração é puro. Quando alguém perguntar para você qual é a tua mensagem, o que você carrega, você vai responder: levantarem as tuas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Esta é a geração dos que buscam ao Senhor, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Levantarem as tuas cabeças, ó portas. Levantar-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Um mensageiro que foi enviado por Deus. Ele não anuncia nada que Deus não colocou para que ele fale. Ele não distorce o Evangelho, mas ele anuncia a vinda de um Deus vivo. Ele anuncia a vinda de um Deus que se entregou por nós. Ele anuncia a volta de Jesus com o coração puro e com as mãos limpas. Feche os teus olhos, por favor. Nós vamos orar. E eu creio que a nossa mensagem estará ligada totalmente a Cristo. Não precisamos enfeitar. Nós não podemos nos corromper por valores. Glória a Deus. Vamos orar, por favor.